Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe Genari e aqui Daqui para Fora. E vou conduzir o nosso evento de hoje, né, sobre um tema que muita gente tem bastante interesse, né? Como que a gente consegue aproveitar esse período de férias para se preparar melhor, né? Para fazer as faculdades fora. É um período importante que dá para vocês usarem muito bem. Ah, Aqui na nossa agenda do evento de hoje, vou falar bem brevemente sobre Daqui para Fora, contextualizar no processo seletivo e a fundo aí nessa questão das férias, de o que vocês podem fazer, como aproveitá-las melhor. Explico um pouquinho também como que a gente ajuda os nossos alunos. E ao final do evento eu abro para as perguntas que podem ser relacionadas aqui ao tema de hoje ou também sobre outros temas. Tá? A ideia, pessoal, é que minha fala dure entre 20 e 25 minutos e depois eu abro para as dúvidas de vocês. Vocês podem utilizar a aba do Q&A para fazer as perguntas, tá? Para quem está começando a nos acompanhar agora, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Nesses anos já foram quase 4.000 jovens através dos nossos programas. Ah, O nosso foco é exclusivo em graduação, então trabalhamos com mestrado, doutorado, intercâmbios, e temos bastante, né, experiência no assunto. Eu fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui desde 2017, desde 2014, quase 10 anos, então, né, vi muitos jovens passando por essa trajetória. O nosso time tem vários profissionais que tiveram essa experiência, e sem sombra de dúvida, o nosso maior motivo de orgulho são os resultados dos nossos alunos nesses anos. Aqui algumas das principais universidades que já tivemos alunos aprovados, e a gente atua nos principais países, né, de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e alguns dos principais países da Europa. Fora do Reino Unido, o nosso foco principal são universidades que têm cursos em inglês. Tá? Aqui também os resultados dos 2 últimos anos, né? Primeiro em faculdades americanas, tivemos alunos aprovados em praticamente todas as principais universidades de lá, e aqui os principais resultados em universidades canadenses e da Europa. Então o trabalho tem sido muito bem feito, né? Cada vez mais trabalhando com alunos mais cedo, e acho que isso impacta bastante, né, nos resultados que eles têm. Sempre que eu mostro esses slides aqui, eu estou conversando com famílias, eu sinto que existe aquela dúvida, né? Poxa, será que eu tenho chance? Será que meu filho tem chance de realmente passar num processo seletivo de uma faculdade fora? E para isso, desenvolvemos uma avaliação de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas iniciais, eu coloquei ela aqui, umas perguntas iniciais, coloquei no chat. Essa avaliação tem essa cara aqui, você fala, né, seu nome, que país você quer estudar, um pouco do seu perfil acadêmico, orçamento planejado, e aí nossa equipe retorna para vocês por WhatsApp, dizendo onde vocês estão bem, o que vocês podem melhorar, e aí muitas famílias depois agendam uma conversa conosco para a gente se aprofundar nessa análise. Então fica o meu convite aqui para quem está começando a avaliar, né, as suas chances, faz essa análise, ela é gratuita e dá uma primeira base de como é que vocês estão. Mas vamos lá, então sem mais recados agora, né? Como que a gente pode aproveitar melhor as férias para ser um candidato mais forte, né, para as universidades no exterior? Aqui, sempre quando a gente pensa em férias, é claro que o que vem em mente, né, ah, é o seu descanso, você estar tranquilo, né, se divertir, e aí acho que é até um ponto bem relevante. Não vou falar aqui para ninguém que você não deve fazer isso nas férias, muito pelo contrário, é o momento para isso, né? Você tem que aproveitar, descansar, recarregar suas energias, mas uma pequena parte das suas férias pode ser aproveitada, né, por um propósito maior, para conseguir fazer algumas coisas que talvez você não consegue, né, ao longo do ano. E as férias são importantes pensando no contexto, né, da avaliação das universidades, porque o processo seletivo no exterior, né, ele considera o que que você fez nos últimos 4 anos. E uma boa maneira para as faculdades, né, entenderem um pouco mais sobre você é ela entender o que que você fez com o seu tempo livre, quando você tinha mais tempo para fazer, né, escolhas. E essas escolhas mostram um pouquinho de quem você é. E aí um ponto que eu acho que às vezes a gente não se dá conta é que se a gente considera do nono ao terceiro ano do ensino médio, nesses 4 anos, o período de férias, se a gente somar todo ele dá quase um ano. Então, né, dá para você pegar uma parte dele e colocar, né, em algumas coisas que vão te ajudar. E aí, parafraseando aqui um grande sábio, né, Albert Einstein, quando você não faz nada, você se sente sobrecarregado, impotente, mas quando você se envolve, sente o senso de esperança e realização, que vem de saber que está trabalhando para melhorar as coisas. Então, por que não aproveitar as férias para melhorar essas coisas, né? E aí, entrando no contexto do processo seletivo, isso vocês vão ver bastante aqui nos nossos eventos, a gente sempre gosta de repetir, as universidades avaliam vocês em alguns pontos, né?
média geral de notas do nono até o terceiro ano, provas que vocês têm que fazer. Então, para quem está pensando nas faculdades americanas, né, o SAT, para qualquer país é necessário um teste de proficiência de inglês, o Enem, né, para algumas universidades no Canadá, na Europa, e os critérios pessoais, carta de recomendação, atividade extracurricular, redação. Algumas faculdades pedem entrevistas e portfólio. Eu destaquei aqui no azul, pessoal, todos os pontos que você consegue aproveitar e melhorar, né, durante o período de férias, e vão ser neles aqui que a gente vai, né, se aprofundar ao longo da nossa apresentação. Então, ano letivo, cada vez mais, né, os nossos alunos estudam em escolas que demandam bastante, aula de tarde, projetos, um monte de coisa acontecendo, e às vezes você não consegue fazer tudo o que você gostaria. Então vamos lá ver quais são os pontos principais aqui para vocês pensarem que vocês podem desenvolver nas férias. Estágio, né, em alguma coisa relacionada à sua área de interesse, aqui você pode usar a sua rede de familiares, conhecidos, fazer algum tipo de trabalho voluntário, de repente na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, ou até fazer alguma viagem para isso. De repente você tem colegas e amigos que já estão se envolvendo com alguns projetos, pode ser uma oportunidade legal. Programas de summer em universidades no exterior, programas acadêmicos aqui no Brasil, ou intensificar, né, os estudos para as provas. E aí, e para os alunos artísticos, aqui essa parte de portfólio. Então vamos olhar, né, com um detalhe aqui cada um desses itens. Provas. Como a gente falou aqui, é muito comum no ano letivo você não ter o tempo necessário de estudar para essas provas que são necessárias, né, para as faculdades do exterior. E aí as férias são um excelente momento para fazer aquele intensivão e dar um salto nos seus resultados. Aqui eu trouxe uma visão geral, né, dos alunos do ensino médio, qual que é a sua linha do tempo, né, de onde você está, então para alunos da primeira série, currículo brasileiro, ou nono ou décimo ano em currículo internacional e assim por diante. Os alunos que se preparam conosco aqui na Daqui para Fora, que começam, né, no nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio, nós orientamos eles a começarem a se preparar para as provas nesse ano aqui, né, o ano anterior ao ano de candidatura, então no segundo da série do ensino médio ou no décimo ou décimo primeiro ano. Nesse ano, pessoal, o SAT, né, você tem 7 chances para você fazer. E por que que é interessante começar já nesse segundo ano? Pensando em conteúdo, boa parte das matérias que vão cair na parte de matemática, por exemplo, do SAT, você já vai ter visto aqui. Então, você consegue começar a se preparar. E no mundo perfeito, é muito legal você chegar no último ano do ensino médio e já tendo eliminado, né, essas matérias. E para que isso aconteça, terminar essas matérias, ter eliminado essa prova, né, já com uma boa nota que você precisa. E como é normal que os alunos façam essa prova mais de uma vez para chegar numa boa nota, um planejamento muito interessante é, de repente, fazer essa primeira prova aqui em agosto. E aí, se você precisar repetir, né, você ainda tem um tempinho para repetir até o fim do ano. E aí, essas férias de julho, né, entram como uma luva para que você esteja bem preparado para essa prova de agosto. Tá? Como eu falei, chegar nesse último ano já tendo eliminado a prova tira, né, um peso grande desse ano de candidatura. Nem sempre o mundo ideal vai ser possível. Tem alunos que decidiram isso mais tarde, começam a se preparar depois, ou que estavam fazendo outras coisas aqui e não puderam se dedicar para a preparação das provas. Ah, as provas são sempre nas mesmas datas, no mesmo ano. E aí a gente teve vários alunos nossos que usaram as férias agora, né, do fim de ano para chegarem bem preparados nessa prova de março. E, né, e já tem uma primeira nota ainda nesse primeiro semestre. Para quem está no terceiro ano agora, pessoal, ou no 11º ou 12º, né, no primeiro semestre, desculpa, no segundo semestre do 11º ano em escolas internacionais e ainda não começou a se preparar para as provas, altamente recomendo que vocês comecem agora, né? E muito provavelmente essas férias aqui de meio de ano vão acabar sendo úteis, porque mais uma vez, como, né, já mencionei, é muito comum você fazer a prova mais de uma vez. Então as férias aqui são um excelente momento para você fazer esse intensivão. Provas de proficiência, em termos de calendário, pessoal, elas têm, né, um número muito maior de datas disponíveis. Aqui eu trouxe as duas provas mais comuns, TOEFL e IELTS. A gente tem alguns alunos que, né, usam o período de férias para intensificar os estudos, mas cada vez mais os nossos estudantes já estão chegando bem preparados para fazer essas provas. Então as férias podem ser um ótimo exemplo, um ótimo momento para você ir lá e tirá-las do caminho, né? Aproveitar o momento que você vai ter um pouquinho mais de tempo. Agora, o ponto que eu particularmente acho, né, muito, muito útil vocês usarem
as férias para se envolverem e desenvolverem mais são as atividades extracurriculares, né? Algo que a gente preza bastante aqui e sempre recomenda para os alunos nessa parte é experimentem coisas diferentes, se envolvam, se conheçam e busquem se envolver com as coisas que vocês realmente gostam, né? Que vão te dar habilidades e que vão né, agregar para você, mas que você gosta. E aí esse tempo que você vai de repente colocar nas férias, sabe, não vai ser algo pesado, vai ser uma coisa que né, vai te tornar mais interessante, melhor preparado, mas também vai te dar prazer. Aqui alguns exemplos, né, das atividades mais comuns. Trabalhos voluntários, né? Hoje tem um monte de oportunidade de trabalho voluntário que você pode fazer, né? Procurar locais próximos a vocês. Eu tenho alguns alunos que às vezes moram em cidades menores e né, às vezes se queixam, não tem tanta oportunidade aqui na minha cidade. Aqui eu trouxe alguns sites que tem centenas de opções, né, de trabalhos voluntários. Hoje tem muita coisa que você pode fazer online, né? Então as férias podem ser né, uma excelente porta de entrada para você ter essa primeira experiência, algum tipo de trabalho voluntário. Estágios, trouxe já um ponto aqui no Brasil, né? Acho que é importante a gente dizer que para você fazer um estágio em alguma área que você tem interesse, por você ser menor de 18 anos, você precisa de um plano de adesão, né? Tanto no trabalho voluntário ou nos estágios também. Mas nessa parte de estágios aqui principalmente, o que a gente recomenda é você usar a sua rede, né? Que você conhece, pessoas que da sua família, amigos dos seus pais, de repente o seu tio tem lá um escritório de arquitetura, poxa, aí é um dos cursos que você está considerando. Então, vai lá, passa 2 semanas com ele, de repente isso vai te dar uma base, você pode sair, né, dessa experiência mais certo que você quer arquitetura, ou já sabendo que não é a sua área, né? Então as férias são um excelente momento para isso. Projetos de amigos, ah, de repente você não tem ideia, mas você tem algum amigo seu, algum colega de sala ou algum conhecido que você sabe, né, que tem algum projeto, que se envolve com outras coisas. E aí, pô, vai lá, pergunta para os seus professores, sabe, se envolva e de repente você pode, né, ter essa porta de entrada em algum projeto a partir de um projeto que já existe de alguma pessoa próxima a você. Um dos pontos aqui, né, que muitos alunos aproveitam no meio de ano são para fazer, né, para fazer os programas de summer ofertados nas universidades. Então, né, muita gente que se prepara conosco tem essa vontade de ter alguma experiência internacional, ter um intercâmbio, né? No passado era muito comum os alunos fazerem aqueles intercâmbios longos de 6 meses, um ano, para melhorar o nível de inglês. Hoje, muitos alunos já têm um bom nível de inglês, e aí o Summer Program pode ser um caminho interessante para você ter uma experiência mais parecida com o que de fato vai ser na universidade, né, morando lá dentro, versus a ficar com uma casa de família, por exemplo. E aí você também não perde o seu ano letivo, se for prestar Enem, se for prestar vestibulares aqui no Brasil. Então tem sido um caminho muito interessante para os nossos alunos. Importante entender os dois tipos de programas de verão que existem. Então, tem alguns programas, pessoal, que eles são mais tranquilos para você passar, que basicamente você faz uma inscrição é, e você, né, tá dentro. É só se planejar para fazer. Eles vão ser muito interessantes em experiência, né, de vida, do que você vai encontrar por lá, mas eles não vão ter um peso, vamos dizer assim, dentro do seu currículo. Tem alguns outros programas que, já além da experiência, eles têm uma chancela porque você passou em um programa seletivo. E aqui, esses programas normalmente, né, não vai ser só uma inscrição, você tem que aplicar com bastante antecedência, geralmente meses, tem que fazer uma seleção, né, porque alguns deles podem ser mais acessíveis, outros mais caros, tem que levar em consideração custo. Esses programas são muito direcionados para áreas específicas, então a gente trouxe alguns exemplos, né, de programas seletivos e bem famosos, em Yale, Oxford, NYU, Johns Hopkins. Então você consegue também se aprofundar e se direcionar numa área que você tem mais interesse. E é comum que esses programas mais seletivos vão já avaliar, né, seus históricos escolares, muitas vezes tem um teste de proficiência. Então acaba também sendo uma primeira experiência sobre o que é passar por um processo seletivo, né, e o que você pode ser exigido lá na frente. Tá? Então é importante entender esses dois tipos de programas diferentes. E a gente também tem alguns alunos que aproveitam, né, os que começam mais cedo na preparação, para fazer mais de um. De repente você pode fazer, poxa, em um ano, um nos Estados Unidos, outro, né, na Europa, e aí você consegue até ter um senso de estilos de faculdades, diferença do que é morar em um país e no outro.
Programas acadêmicos no Brasil, nem todo mundo, né, dependendo também de orçamento planejado, série de fatores, quer fazer um programa fora e tem oportunidades legais para você fazer aqui. Alguns dos mais comuns, né, que já tivemos alunos. Olimpíadas acadêmicas, pode ser um momento para você prestar provas, ou se você já tem uma área que você quer se aprofundar, você pode intensificar os estudos. Outros exemplos, cientista beta, que tem como, né, objetivo aproximar os jovens da ciência. Technovation Challenging Girls, que são para meninas de 10 até 18 anos, e a ideia aqui são para alunos interessados em ciências, para lançar um aplicativo de celular que resolva problemas, né, na sua comunidade. Além disso, tem um monte de curso que vocês podem pesquisar, né? Alguns pagos, outros gratuitos. Então, Khan Academy, Coursera, Masterclass, workshops. Então, é um ótimo momento para, mais uma vez, você se introduzir em algum tema que você tem, interesse. Por último aqui, né, para alunos pensando em cursos artísticos, muitas universidades vão exigir um portfólio ou uma audição por vídeo, e cursos como, né, cinema, música, atuação, design, moda, arquitetura. E tem alguns alunos que já se envolvem bastante nessa área, tem outros alunos que têm muito interesse, mas nunca fizeram nada. Então, esse momento pode ser um ótimo momento para se aprofundar. Tem alguns programas de summer também que você consegue direcionar para essa área artística, ou mesmo começar a fazer algum tipo de curso aqui no Brasil, tá? Esse é um ponto legal que lá na frente a gente ajuda os nossos estudantes também com a construção do portfólio, mas para construir um bom portfólio você precisa ter uma base, né, de conhecimento nessa área, e as férias podem ser, né, um primeiro caminho. Agora, ponto super importante, para quem está no último ano do ensino médio, então, para quem vai se candidatar, por exemplo, esse ano, tem que tomar muito cuidado com o que você vai planejar, durante as férias. Ah, Se você já está bastante adiantado, já fez o SAT, já fez, né, já está com bastante atividade extracurricular e tal, talvez você ainda pode, de repente, planejar um programa de summer no terceiro ano e tudo mais. Agora, as férias de julho do último ano, elas acabam sendo muito importantes para demandas específicas da candidatura, tá? Então, pensem muito bem para que você, né, não invista o tempo em algo errado, que você talvez deveria ter feito antes, e acabe mais prejudicando do que ajudando. Então, normalmente, né, muitos dos nossos alunos usam essas férias de último ano para trabalhar nas redações, né, das universidades, para começar a intensificar nisso. Se você não fez as provas, né, é um momento para você intensificar, como eu falei lá atrás, para no segundo semestre você ter mais calma para trabalhar nos envios dos applications. Então, muito, muito cuidado aqui para não marcar coisas que vão ser desnecessárias ou que vão, é, acabar tirando o tempo de algo que vai ser mais importante para você. Essa parte, né, de como aproveitar melhor as suas férias e ajudar a criar uma melhor estratégia é um dos pontos principais aqui, ou um dos pontos, né, dos nossos programas de preparação. Resumidamente, a gente tem dois programas principais. Para os alunos que estão na nona série do ensino fundamental até a segunda série do ensino médio, é o programa de preparação, que ele é muito focado nas atividades extracurriculares, na preparação para as provas, monitoramento de performance acadêmica, orientação para portfólio, tá? A ideia aqui é ajudar esse jovem a chegar no último ano do ensino médio, na terceira série, mais bem preparado para a fase de candidatura, onde então a gente trabalha na seleção de faculdades, ainda seguimos com preparação para as provas, para quem ainda não fez, redações, toda a parte de application, enviamos para as faculdades e a gente dá bastante suporte, né, no pós-admissão, definição de matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, além do suporte durante todo o período universitário, tá? Quero destacar aqui, como eu mencionei, né, das férias serem um ponto bem legal para vocês se envolverem ou desenvolverem, de uma forma mais aprofundada as suas extracurriculares. ah, Como que a gente ajuda os nossos alunos? Porque aqui, né, para nós brasileiros, que muitas vezes não está no nosso DNA, né, extracurricular, aqui a gente é muito vestibular, nem às vezes com uma coisa meio subjetiva. E o que que a gente faz aqui com os estudantes? O primeiro ponto é entender o que que você faz. O que que você já faz hoje? Você faz alguma coisa? Você não faz nada? Muitos dos nossos alunos, ou alguns deles, né, já fazem muitas atividades. Para esses,
que a gente percebeu nesses anos, a grande dificuldade é gerir o tempo. E aí, para isso, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada de cada uma das atividades que você faz. Então, como que é o seu dia a dia? Quanto tempo você dedica para cada atividade? Você tem algum tempo livre? Você não tem? Dessas atividades que você tem, quais são as mais interessantes para você? Quais que você gosta mais? Né? Quais são as mais ah, relevantes que você quer seguir se envolvendo? Quais são aquelas que você não gosta tanto? Agora, que a gente sabe, quais são as que têm mais peso no processo seletivo, né, e potencial de te gerar melhores resultados? Às vezes, tem uma que você não gosta tanto, né? Não gosto tanto de ter 2 horas de estrutura o dia, mas, poxa, se eu não fizer isso, eu não vou ter boas notas. Isso é muito importante. E às vezes pode ter uma que você, né, nem gosta tanto e nem vai ser tanto, né, tão importante para você, para os seus objetivos. Um exemplo, alguns anos atrás eu tive uma aluna que queria estudar moda, e aí ela tinha escutado na escola, os pais também, que era muito importante a Olimpíadas de Conhecimento para ela entrar no processo, para ela ter boas chances em faculdades. Ela queria estudar majoritariamente em universidades artísticas, onde o portfólio vai ter um peso muito maior do que um bom resultado no Olimpíada de Conhecimento. E aí a gente avaliou isso, ela, né, diminuiu muito a dedicação para isso e focou muito mais tempo no portfólio dela. Temos alunos também que ou não fazem muitas atividades, então precisam começar a criar alguma coisa, começar a se envolver, ou alunos que querem melhorar, né, e procurar novas coisas. E aí, para esse aluno, a gente vai fazer um brainstorming de entender, tá, o que que você gosta, quais são suas paixões, né, o que que você tem vontade de se envolver. A partir disso, onde a gente pode encontrar oportunidades para você colocar isso que você gosta em prática? Você já viu tudo que a sua escola oferece? Cada vez mais as escolas, né, muitas das nossas escolas parceiras aqui, tem uma gama de oportunidades interessantes, aulas eletivas. Então é importante você saber tudo o que tem lá dentro. Afinal de contas, você já passa muito tempo na escola. Pô, Felipe, não tem nada na escola que eu goste. Então vamos ver, né, sua família, seus amigos, amigos dos seus pais, quem que você conhece que faz alguma coisa interessante que pode te ajudar. E aí a gente lista tudo isso. Ah, não, não é mentira, desculpa. E aí a gente tem uma lista de atividades gigantescas, do que você pode fazer. Então, se você não tem nenhuma ideia, não tem nada, a gente traz esses insights, mostram alunos de anos anteriores, o que eles fizeram, onde foram bem, onde erraram, para você ter essas referências. E aí, uma vez, né, que a gente tem, né, aquelas, uma extra ou outra curricular que tem um potencial bem interessante, que o aluno está gostando de fazer, onde a gente pode evoluir dentro dessa atividade? Né? Então, poxa, eu já participo de um voluntariado há 2 anos. Será que não dá para você ter uma posição maior dentro desse voluntário? Você não pode ser um coordenador, ter uma posição de liderança? Ou você, né, poxa, ama finanças, né, sabe muito do assunto. Esse é um exemplo de um aluno nosso que fez há uns anos anteriores. Ele montou um mini curso de planejamento financeiro para o pessoal da escola dele, que trabalhava na lanchonete, na cafeteria. Então, a ideia é trazer insights para vocês em relação a isso, e aí traçar um plano de ação de como você pode implementar e ir acompanhando essa evolução. Tá? Então, a gente segue esse cronograma aqui para ter certeza de que os alunos vão evoluir, né, e sempre colocar o tempo onde faz sentido. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês depois esse link, que foi uma entrevista muito legal que eu fiz com uma família Cernic, que começou a se preparar conosco no nono ano. E assim, a entrevista deles traduz muito, né, desse contexto de aproveitando todos os momentos, aproveitar as férias para fazer coisas produtivas, e se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, é uma entrevista bem legal, né, tanto do ponto de vista dos alunos, né, que tem o Lucas, e nessa entrevista o pai e a mãe participaram também. Então, é bem interessante. Eu falei sobre portfólio aqui. Se a gente tiver alguns alunos artísticos, na semana que vem, a gente tem um evento sobre portfólios, tá? Onde a nossa especialista Catarina vai falar um pouquinho mais, né, dar exemplos, mostrar como que a gente ajuda e tirar dúvidas. Dia 12, um evento sobre faculdade no exterior, e aí, né, você consegue se candidatar sozinho, dicas para fazer isso, né, erros que alunos já cometeram no passado para vocês aprenderem e não cometerem esses erros. E depois um evento sobre tudo sobre como fazer faculdade, né, na Espanha, Itália, França, Alemanha em inglês. Fiquem ligados aqui na nossa página de eventos. Muita gente chegou durante a apresentação, então queria fazer mais uma vez aqui o convite para quem quer estudar fora, quer avaliar suas possibilidades, fazer a nossa análise de perfil. Vocês vão responder algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, país, o que você já faz de extracurricular, o ano que você está. E nossa equipe entra em contato por WhatsApp para passar um feedback de onde você está bem, onde você pode melhorar.
E aí muitas famílias agendam uma conversa conosco para a gente se aprofundar, né, no tema e explicar como podemos, né, ajudá-los aqui. Vou deixar um link aqui também para quem quer marcar uma conversa conosco, pode agendar uma consulta gratuita através do Calendly, depois eu já deixo. E um último ponto. Quem quiser ter mais dicas sobre possíveis atividades extracurriculares, até algumas das que eu citei aqui, a gente tem um guia gigantesco, né, que tem muitas oportunidades que vocês podem se envolver. Para você pedir esse guia aqui, tá aqui os nossos contatos. Eu vou pedir que vocês mandem, né, um WhatsApp aqui para a gente. E aí o meu colega, que é o Lucas, que fica aqui no nosso WhatsApp, ele já sabe que quem participou do evento de hoje, que quiser o guia de atividades extracurriculares, é só pedir para ele, tá? Vou colocar esses links aqui que eu falei para vocês. E aí eu queria me colocar à disposição, pessoal, para quem, né, vejo que muitos aqui, todos ainda estão conectados, e para quem tiver perguntas, seja sobre, né, esse tema, de como aproveitar as férias, ou outros temas, né, relacionados aí com faculdade fora, fiquem super à vontade de utilizar aqui o nosso chat ou o Q&A para tirarem as dúvidas de vocês. Deixei aqui o nosso guia de extracurriculares. A Gabi Arena perguntou: tem alguma boa indicação de um bom programa para o próximo julho em Fashion e Medicina? Gabi, em Fashion, eu olharia muito os cursos de faculdades artísticas. Então, FIT, Parsons, Instituto Marangoni, eles costumam ter, né, cursos bem interessantes, né, relacionados a essa área. E para medicina, acho que Johns Hopkins tem alguns cursos legais, né, neurociência, meio que atrelados à área aí de medicina, mas até te recomendo aqui, manda uma mensagem para a gente no nosso guia de extracurriculares que tem isso. Tem algumas boas indicações aqui para vocês, né, para você que pode te ajudar. Perfeito. Vamos aguardar a sua mensagem aqui e o Lucas vai te enviar esse guia. Cláudio Watanabe perguntou aqui se eu poderia citar alguma universidade em inglês para o curso de engenharia. Posso sim, Cláudio, só deixa eu abrir aqui, a gente tem uma planilha que tem alguns exemplos. Vamos ver aqui. Principalmente na Holanda, tá? Delft University, Eindhoven University of Technology, Fonts University of Applied Science, HZ University of Applied Science, University of Twente, todas as universidades têm cursos de engenharia. Principalmente na Holanda que a gente tem aqui. Deixa eu ver se nos outros países a gente tem alguma outra pessoa. Não sei aqui. Esse é um ponto super relevante, até que você trazendo essa questão, né, Cláudio, de cursos de engenharia e cursos na inglês em geral. Não são todas as universidades que têm todos os cursos de engenharia, né, ou cursos, na Europa, cursos em inglês. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Parte grande aqui do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é ajudar vocês a encontrar essas universidades. Há uma outra aqui, SRH Berlim, University of Applied Science, tem, né, curso de engenharia mecatrônica. A Elaine, né, perguntou aqui no chat, tem uma dúvida aqui, dada aqui para fora. Meu filho está cursando o último semestre na Temple Computer Science, foi nosso cliente. No que vocês podem ajudar ele a conseguir um estágio de verão agora? Elaine, você pode entrar em contato com com o nosso departamento de apoio ao desenvolvimento, que eles podem passar, né, as empresas aqui, especialmente no Brasil, que tem programas de estágios. Normalmente, Elaine, esses programas de estágio a aplicação acontecem com bastante antecedência. Um modelo parecido com o que tem lá aí nos Estados Unidos. Então tem que ver como é que eles estão, mas normalmente o que a gente faz é divulgar essas vagas de estágio. Tá? Se a ideia for ele fazer um estágio aqui no Brasil, se ele quiser fazer estágios aí nos Estados Unidos, o que eu recomendo é ele buscar o Career Center de Temple, da universidade dele, que eles vão poder ajudar bastante. Para um aluno do oitavo ano, essas atividades já podem ser feitas? Sim, principalmente, né, vão ter programas de verão. Geralmente eles são os programas mais robustos, são mais a partir do nono ano. Alunos de oitavo costumam ter um pouco menos, mas já podem sim ser feitas.
Preparação para as provas eu não faria ainda, mas tem sim, né? Muitas das atividades você já pode fazer. É importante saber que para o processo seletivo elas vão, de fato, ser avaliadas a partir do nono ano, mas acho que quanto antes você já começa a aproveitar, né, e já ir desenvolvendo tudo isso, né, vai te ajudar lá na frente. A Julinha perguntou sobre bolsas de estudos no Reino Unido. Como funciona a assessoria nesse aspecto? Existe a oportunidade de escolas tipos, né, de bolsas para esse destino? Julinha, de fato, o Reino Unido não é um país que oferta muitas bolsas de estudos. A gente até teve alguns casos, mas costumam ser bolsas não muito generosas. Então, de uma forma geral, nas faculdades de lá, se o orçamento planejado pela família não está próximo do custo da universidade, é muito pouco provável que você receba uma bolsa muito relevante que mude esse patamar. Parte grande do nosso trabalho aqui é, antes mesmo de começar, né, o projeto, a preparação com a família, é entender, né, quais são seus objetivos, quais são suas notas, o que você quer estudar, que nível de extracurricular você tem, e essa questão de orçamento planejado, até onde é possível a sua família chegar. E aí já faz uma avaliação para já te passar de forma bem transparente. Olha, né, dentro das possibilidades dos países aqui, esse é interessante, ficar dentro do seu orçamento. Esse aqui já descartaria, em compensação tem essas possibilidades. E aí a gente tem uma base de dados muito grande de alunos brasileiros que aplicaram todos os anos. E quando uma universidade está acima do orçamento que aquela família planeja investir, o que a gente vai fazer é ver. Já tivemos algum aluno nesses, né, mais de 20 anos que conseguiu bolsa nessa universidade? Sim. Quantos? Alunos recentes? Que notas eles tinham, versus o que você tem, para a gente ter uma ideia se de fato é viável para você tentar uma bolsa nessa faculdade, se você cumpre os critérios que ela exige, e se o tamanho de bolsa que ela oferece, né, vai ser suficiente, porque sua família pode pagar. Então, eu diria que essa é uma das etapas, para muitas famílias que trabalham conosco, uma das mais importantes, né, do projeto, e a gente tem bastante conhecimento sobre o tema. Patrícia Ravelli perguntou se tem diferença entre o programa de preparação e o programa de candidatura. Meu filho, em setembro de 2024, começa o 12º ano, né, do IB. Tá. O programa de preparação, Patrícia, ele foca um pouco mais em ajudar o aluno a desenvolver um pouco mais dessa parte, né, esses critérios que vão ajudá-lo a se tornar um candidato mais forte, principalmente extracurriculares, né? Então, ah, no caso do seu filho, né, que vai começar o IB, ele se candidata, só um ponto que eu não, você falou que ele está no 12º ano, agora eu só fiquei numa dúvida, ele vai finalizar, né, o IB esse ano. Ele vai finalizar o IB, ele vai finalizar o 12º esse ano, né? Então ele aplicaria no fim desse ano para iniciar a faculdade no ano que vem. Então ele entra no programa de candidatura, que é para a gente pegar o que ele construiu para começar a apresentar para as faculdades. O programa de preparação a gente vai fazer isso com... Ah, ele está no 11º. Tá. Então sim, então nesse ano ele ele tá no 11º, tá tudo certo. Então, mas de qualquer forma acho que ele aplica esse ano, né? O calendário dele, Patrícia, é o calendário americano ou calendário brasileiro? Tem algumas faculdades que, apesar de usar o 11º, tá. Ele está no primeiro semestre, o 11º, certo. Então ele aplica de fato no final desse ano. Ele já entra no programa de candidatura, tá? Ele entra no programa de candidatura que vai ajudá-lo a preparar essa candidatura para que ele aplique, né, no fim desse ano. E aí, super recomendo, Patrícia, marcar um bate-papo aqui conosco, para que a gente possa se aprofundar e explicar. A gente tem alguns alunos de famílias morando fora do Brasil, né? Muitas nos Estados Unidos, muitas em Portugal e outros países. Então, a gente está bem acostumado aí a trabalhar com jovens brasileiros, é, estando fora aqui do Brasil. E muitos alunos também que fazem o currículo IB, né, em escolas internacionais e também em escolas brasileiras. Tá? Então, dá para a gente ajudá-los aqui bastante. Temos alguma outra dúvida, pessoal? Caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, eu queria muito agradecer a todos vocês aqui pela presença de hoje. Para quem, né, entra em contato conosco para pegar o guia das atividades extracurriculares, acho que pode ser bastante útil para vocês. Ficamos à disposição para quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato. Foi um prazer estar com vocês hoje. Uma excelente noite
e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.